Olá, guerreiros! Diante do relacionamento monogâmico entre homem e mulher, é um fato que nós temos uma grande crise, certo? A questão é que muitos acabam confundindo as coisas de uma forma perigosíssima. Alguns chegam e pensam que os fracassos que eles têm nos relacionamentos ocorrem por defeitos pessoais. Então, o sujeito pensa: eu não sou inteligente o suficiente, bonito, musculoso, interessante. Ou a garota fala: bom, eu não sou uma mulher atraente, eu não sou não tenho aquele comportamento que os homens gostam e assim em diante. Então, a primeira tendência é achar uma razão nas falhas pessoais. Às vezes elas são reais, mas às vezes elas só são parte de uma equação muito mais complicada. O sujeito que começa a entender um pouquinho melhor, ele percebe que tem questões culturais que influenciam as catástrofes que ele lida nos relacionamentos. Então, para pegar o exemplo mais comum, o sujeito percebe que numa sociedade onde as pessoas estão cada vez mais consumidas pelo trabalho, pela necessidade de ganhar dinheiro para sobreviver, não só, até mesmo pelo um aspecto de um certo narcisismo que a gente vê cada vez mais, por uma falta de pessoas que conseguem genuinamente amar, como era o caso em décadas anteriores. A incidência era maior. E tem várias razões, mas a mais óbvia é que, bom, de uma certa maneira as pessoas eram mais calmas em relação a tudo na vida. Não só em relação a ter a paciência de lidar com um relacionamento complicado, mas até em termos da paciência de ler um livro, da paciência de ver um filme. Atualmente a gente lida com o tempo de forma muito complicada, inclusive nos relacionamentos. Então, o sujeito começa a perceber algumas razões externas a ele que são ligadas à cultura. Por exemplo, alguns homens que sonham em ter uma família no molde, entre aspas, mais tradicional, no sentido de ele conseguir trabalhar, chegar em casa e a esposa, que é dona de casa, ficou lá o dia inteiro cozinhando, limpando, cuidando de vários filhos e assim em diante, né? Muitos atualmente estão começando a perceber que isso não é uma possibilidade na vida deles. Alguns podem, como eu falei, encontrar razões pessoais, mas outros começam a entender que são mudanças culturais. Você tem a Revolução dos anos 60, você tem a emancipação das mulheres, que mudou completamente o jogo, então é uma utopia difícil de você conseguir construir atualmente. Então, esse é o segundo passo, é a segunda visão que você pode ter, que é culpabilizar a cultura que vem mudando e assim em diante. No entanto, poucos percebem uma razão bem considerável, que é geopolítica, militar em sua natureza. Por quê? Se você é um país que odeia outro país, se você deteriora os relacionamentos entre homens e mulheres, principalmente porque é o tipo de relacionamento mais comum, não é mesmo? Se você consegue isso, você vai atingir psicologicamente todos naquela sociedade. Todos.
a não ser raríssimas exceções. Mas vai ser o sujeito que nasce num lar onde o pai e a mãe, às vezes, por brigar, trazem àquele garoto um certo problema emocional. Um garoto que depois de 10, 20, 30 anos acaba se tornando num político, acaba se tornando num militar, numa pessoa que tem poder dentro daquele país. Então, se você acaba subvertendo, conseguindo destruir o ambiente necessário para que relacionamentos deem certo, em outras palavras, se você consegue tornar a maioria dos relacionamentos, entre aspas, em relacionamentos tóxicos, você como um país inimigo consegue atingir o cerne do seu oponente. E como que isso acontece? Bom, são várias as formas. Veja, a primeira que a gente deve mencionar é algo que talvez alguns não gostem de escutar, mas não deixa de ser verdade. Se você vê a indústria de filmes adultos, ela existe por uma motivação financeira? Sim. Mas não é só isso. É lógico que sempre você vai encontrar um desejo por esse tipo de conteúdo. Mas também existem outros interesses por trás dessa indústria. Um deles é exatamente a capacidade de certos conteúdos atingirem o psicológico, especialmente de homens jovens, que após assistir a certos filmes adultos, por exemplo, acabam tendo problemas psicológicos tão graves que afetam relacionamentos futuros. O garotinho lá de 14 anos de idade, ele, entre aspas, só está aproveitando um filme, né? Mas ele não leva em consideração que daqui, às vezes, 10 anos, quando ele tiver 30 anos de idade, aquilo afeta ele de uma forma que ele não percebe. Afeta o relacionamento de uma forma que pode levar a um divórcio e afetar a vida dos futuros filhos dele e assim em diante. Vou pegar um exemplo, certo? Um exemplo muito claro, conhecido, são de homens que acabam tentando simular o que acontece nesses filmes com uma mulher normal, e aí acabam descobrindo que às vezes as mulheres normais não gostam da intensidade de alguns atores aí que alguns garotos podem ficar vendo. É um exemplo notório, certo? Mas existem outros. Por exemplo, vocês devem saber que muitos dos atores nessa indústria, eles têm um tamanho considerável lá embaixo, no falo, né? E aí o garoto, vendo isso daí, ainda jovem, como é o caso com muitos atualmente, ele vê aquilo e fala: opa, aqui embaixo aqui, eu acho que eu tenho um problema sério. Muitos são afetados com isso, vocês não fazem ideia. Destroem a autoestima do rapaz, certo? E aí mora um grandíssimo problema. Grandíssimo problema. Não só por intermédio de filmes adultos, mas filmes de forma geral, tanto para homens como até mulheres, cria um padrão de beleza que é inatingível para a maioria das pessoas. Certo? O exemplo mais conhecido é o de Hollywood. A garotinha lá feia, gorda, chata, assim como o garotinho gordo, feio e chato, né, querem pessoas muito acima delas. O gordinho feio e chato não vai querer a gordinha feia e chata. Mas especialmente é o caso oposto, né? O contrário, ou seja, a gordinha feia e chata que é um cara musculoso, lindo e legal. Certo? Então, com base nessas expectativas absurdas, né, aí a situação realmente se torna catastrófica. Então, veja como é fácil você
estimulando, jogando numa taxa acima do normal esses filmes adultos e assim em diante, como é fácil você desestabilizar os relacionamentos daquela sociedade. E com isso, bom, vamos lá. Primeiro, o sujeito divorciado, e aqui a gente pode falar de ministros, a gente pode falar de militares, a gente pode falar de políticos, ele fica quebrado emocionalmente, viu? Veja um homem divorciado, logo depois que acontece, que em questão de 1, 2 meses, geralmente ele não tá bem, tá? A não ser em raras exceções, o cara começa a beber, começa a ficar triste, porque tá longe dos filhos, tá longe do lar que ele ficou ali por anos e anos e anos, né? É uma experiência muito, muito, muito profunda, muito triste para esses homens. Homens que podem ser muito poderosos. E isso é óbvio que afeta a segurança nacional de um país. E assim diante. Certo? Mas não só. E aí a coisa vai ficar mais interessante. Especialmente esses homens que são mais poderosos. Se você começa a jogar para a sociedade inteira uma propaganda mesmo, tá? Vamos falar em propaganda. Uma propaganda mais libidinosa, certo? De liberalização, de tudo que você puder imaginar aí, de fazer isso com aquilo, né? Bacanal completo. O que acontece? Isso não vão te falar. Porque o conservador só vai falar, é errado você ficar pegando um monte de gente. E aí a pessoa de esquerda fala, não, porque a pessoa tem que fazer o que quiser. Mas ninguém fala de algo muito importante. Especialmente homem poderoso. Número 1, ele lida com divórcio, o que já afeta a mente dele. Número 2, se ele começa a lidar com esses desejos fora do comum, certo? É muito fácil ele ser pego num famoso honeypot. O que é isso? Eu não achei uma tradução para o português. Mas é basicamente uma mulher muito atraente, que às vezes começa a falar contigo no meio da rua. Você é um sujeito barrigudo, pode ter dinheiro, mas ainda é barrigudo, careca, meio feio. Mas você acha que aquela mulher realmente ficou atraída por você. E aí o cara vai, faz algumas coisas com a mulher. A mulher, às vezes, não é tão transparente assim, né? E aí o cara acaba sendo pego. Em que sentido? Ele acaba sendo meio que chantageado para trabalhar para um serviço de inteligência estrangeiro. Acontece muito em Brasília, enfim, em vários lugares ao redor do mundo. Isso é o que basicamente significa comprometer uma pessoa. Eu falei assim de uma mulher bonita no meio da rua e tal. Mas às vezes essa mulher bonita pode colocar, por exemplo, um sonífero, pode induzir o cara totalmente hipnotizado, cheio de hormonia, enfim, várias substâncias aí que deixam o cara alterado. O cara às vezes faz algumas coisas com uma mulher que ele acha que é uma mulher igual àquela que ele conheceu, mas na verdade é uma garota, por exemplo, de 14 anos. E aí ele foi pego na cena fazendo algo com uma menor de idade. Ou seja, você consegue chantagear ele da forma como você quiser. Porque, entende? Ele fez um grande crime ali, certo? Então, veja como é fácil. Como é fácil você pegar um desses caras aqui que pode ser o presidente de um país, pode ser um senador, pode ser um grande empresário, pode ser um juiz. Você pega esse cara, ele vai ficar na tua mão. Na mão de um país estrangeiro que é inimigo. É o teu inimigo, ele vai tentar te destruir. Certo? Então, você tem que enxergar essa dimensão quando você vê os problemas nos relacionamentos. Não atinge só homem poderoso. Atinge relacionamentos normais também. Por quê? Porque quando uma criança nasce num lar desestabilizado, e é isso o que a gente vê cada vez mais, não são apenas divórcios, certo? Antes do divórcio acontecer, a criança já fica traumatizada pro resto da vida. Essa criança,
ela poderia futuramente se tornar uma grande contribuição para o país dela. Mas por já ali no início ser, não vou falar destruída, mas ter que lidar com problemas que uma criança não conseguiria lidar, como é o caso de brigas absurdas e assim diante, você consegue pegar esses possíveis talentos e já esterilizar ali, certo? Então vejam que quando você lida com uma realidade de um término, até um divórcio, né? Você tem que levar em consideração isso. Por exemplo, você já observou o conteúdo que existe naquele aplicativo TikTok? Pois é. Aquele aplicativo, meu caro, ele tá jogando em garotas jovens uma propaganda absurda. Vocês sabem disso. Isso aqui não é uma... De novo, não é você quer que todos usem uma burca. Não. Eu só tô sendo aqui pragmático. É um conteúdo absurdo para uma jovem ficar assistindo. E por que isso acontece? Bom, não é óbvio. É o que eu acabei de explicar. Mas aí, um dia essa garota acaba se relacionando com o garoto. Talvez você aí que tá me escutando. Mas por ter o psicológico dela aqui afetado, você às vezes não compreende todo esse contexto. Você só acha, eu não sou bom o suficiente. Ou então, a cultura mudou, a culpa é do feminismo. Não é simplesmente isso não, meu querido. É todo esse contexto geopolítico e militar. Entendeu? Não é que querem destruir só o teu relacionamento e é generalizado. Entendeu? Esse é um ponto que poucos compreendem. Certo? E é algo que já acontece há muito tempo. Há muito tempo. Não é à toa que na China, esse aplicativo de vídeos curtos só mostra conteúdo nacionalista, de estímulo ao estudo, à saúde e assim em diante. E no resto do mundo é o completo oposto. É o endeusar de pessoas que têm doenças mentais, que não deveriam ser levadas a sério, não precisam ser humilhadas, mas o endeusamento delas certamente é a inversão do que devia acontecer, certo? Não é à toa que isso ocorre. Então, você que se enxerga nessa situação, meu relacionamento deu errado, sabe? Tenta observar diante dessa lógica. E aí você talvez comece a se culpar um pouco menos, você começa a ter menos ódio de pessoas que você acha que são responsáveis por tudo isso. Por exemplo, muitos dos caras da pílula vermelha falam das feministas. E o feminismo ele em si ele foi instrumentalizado dessa forma, certo? Ele foi também, mas não é o único. Não é a única contribuição, é isso que vocês têm que entender. A guerra em si é o foco, certo? É o conflito em si. É a desestabilização do núcleo familiar em si que é o foco. E aí você usa a arma que tiver disponível contra o teu inimigo. Toda possível. E eu falo isso não é pra ficar passando pano. Eu não ligo pra feminista, antifeminista, isso daí pra mim não importa. Enxergar que é muito maior do que um movimento é no fundo, como eu disse, um conflito militar. E você é a vítima, às vezes, na forma de um divórcio, de um chifre, de um abandono e assim diante. Às vezes, até mesmo na sua própria família. Ou seja, lidar com um lar desestruturado e assim diante. Se as pessoas começassem a enxergar dessa forma, sabe? Vamos supor que você tá lá no meio do Iraque, levou um monte de tiro e ficou aleijado por conta disso. Bom, pelo menos o sujeito sabe que tá aleijado por conta da ação militar que o país dele sofreu. Ele foi uma vítima disso. Agora, o sujeito que não entende tudo que tá acontecendo, só acha que a garotinha que às vezes traiu eles é porque ele não é bom o suficiente, ou porque ela faz parte de um movimento político. Ele não tá entendendo o cerne, entendeu? É algo muito maior. É algo muito maior do que isso. É semelhante à situação do sujeito lá no Iraque que levou tiro, mas óbvio,
Você tá vivo ainda. Você tá vivo ainda. Então, não reclama. E como não ser vítima disso? Como tentar escapar disso? Não é fácil, mas uma das formas é não se expondo aos lugares onde esse processo de desestabilização se torna possível. Por exemplo, fica longe desses filmes adultos, fica longe desses aplicativos que você sabe que viciam as pessoas, fique longe de pessoas que fazem isso, que são viciadas nisso e assim diante. Entendeu? É bem simples, na verdade. Mas muitos são pegos nesse loop dopaminérgico.